Graça e paz, queridos, amém? Boa noite a todos. Vamos ficar de pé mais um pouco? Nesses dias que nós estamos reunidos nessa casa, alguns irmãos já comunicaram aquilo que eles entendem. Alguns falaram individualmente, outros trouxeram instruções sobre o movimento da igreja brasileira, a necessidade dela se posicionar. Outros nos ensinaram de fato e de verdade o que é sacerdócio, igreja e reino. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de comunicar as escrituras, para mim é desafiador, porque quando falamos em nome do Senhor, temos que falar não o que achamos, mas o que por meio do seu Espírito estamos entendendo. E sempre eu costumo dizer que eu não tenho uma pregação, não me preocupo muito em trazer uma palavra, porque não sou talvez um cara que ensina, mas procuro sempre comunicar aquilo que eu estou sentindo, e o que eu sinto é gerado por aquilo que eu ouço, que me abre os olhos para ver. E nesses dias nós estamos sentindo que aquilo que nos trouxe até aqui não é o suficiente para nos levar adiante. Nesses dias nós também estamos sentindo que não é mais tempo da igreja brasileira trabalhar por resultados, porque quem trabalha por resultado faz aquilo que dá certo. Mas esses são dias de nós nos adequarmos ao propósito de Deus, porque quem trabalha por propósito faz o que é necessário. Então não estamos preocupados em fazer aquilo que dá certo, mas queremos fazer aquilo que é necessário. Sempre que se fala na voz profética, o primeiro pensamento é: lá vem bomba. Alguns irmãos durante o dia me perguntaram: vai pregar hoje? Eu digo: vou falar hoje. Bate devagar, porque talvez essa é a mentalidade, o pensamento que as pessoas criaram a respeito dos profetas, ainda que nós estamos em fase de construção, estamos em desenvolvimento, há coisas ainda que são difíceis demais para a nossa compreensão. Mas sempre que se pensa na voz profética, se fala de nós vamos apanhar. Logo se pensa em João, o batizador, e o sentimento é palavras duras. Deus está renovando o entendimento da voz profética nesses dias, porque o propósito do nascimento da vida do João foi habilitar um povo, preparar um caminho, trazer os desobedientes à obediência do justo e converter o coração dos pais, ou seja, retratar, que os pais se retratem aos seus filhos, para que os seus filhos possam reagir àquilo que os seus pais estão fazendo. Não tem a ver em palavras duras, tem a ver em discernir tempos. Em alguns momentos os tempos apontam para palavras duras, mas em outros momentos eles apontam para a palavra de refrigério. Na quarta-feira, quando o Juscelio ministrava, ele falou algo que eu pensei, eu não tinha pensado a respeito, mas eu fui pensar depois. E ele disse: olha, alguns anos atrás, o Júnior chorava, nós ríamos. E nesses dias ele está rindo e nós estamos todos chorando.
Quando nós chorávamos é porque nós víamos os dias que se aproximavam de nós e também percebíamos que a igreja não estava se submetendo, se sujeitando aos conselhos que o Pai estava trazendo. E por isso chorávamos, porque sabíamos que íamos viver um ambiente de inseguranças, de desconfiança, de desconforto. Mas agora nós estamos chorando e rindo. Chorando não mais por aquilo que vem sobre nós ou por aquilo que nos falta, mas pelos lugares que já alcançamos. E nos alegrando por aquilo que está sendo proposto a nós nesses dias. Durante algum tempo a nossa expectativa ou a nossa esperança, ela estava ofuscada pelo cenário que se desenvolvia à nossa volta. Mas desses dias em que a nossa nação, ela está cercada de insegurança, desconfiança, instabilidade, onde talvez 4, 5 anos atrás não pensaríamos nesses dias que eles chegariam desse jeito. Problema na nossa economia, desconforto gerado em muitos estados. Mas dentro desse cenário, nós estamos vendo Deus movendo algo, ainda que não conseguimos ter clareza de tudo, mas estamos com muita expectativa sobre os dias que estão por vir. E tudo que o nosso Pai chama nesses dias é para nós termos um posicionamento correto. Porque agora uma coisa que é clara é que os próximos anos a profecia é condicional, não para aquilo que Ele vai fazer, porque Ele é Deus e Ele vai fazer, mas é condicional para a minha vida e para a sua, dependendo do lugar que nós assumirmos andar, as posições que nós vamos ter diante de tudo o que estamos ouvindo e vendo. Eu estou esperançoso. Eu estou com boas expectativas. No último século, muitos santos profetas nessa nação profetizaram sobre os nossos dias. Homens desconhecidos, que você não vai encontrar os seus nomes estampados por aí. Talvez se no Google você não vai conhecer as suas histórias. Mas homens que liberaram palavras sobre esses dias e disseram que essa nação se tornaria um elo de ligação com o avivamento e com o dia do Senhor, que ela promoveria um ambiente de sustentar outros povos, outras tribos, outras línguas, e que se tornaria um celeiro de missões. Talvez nos últimos anos dessa casa nós não falamos tanto de missões como falamos dessa convenção. Todas as palavras nos levaram para um lugar: olhar para as nações que nos rodeiam. Assim como o Rafael falou, há uma expectativa na Europa sobre nós, há uma expectativa na África, na Ásia, que clamam pela manifestação da igreja brasileira, uma igreja que não é perfeita, muito deficiente, não muito responsável, mas ela carrega algo para esses dias que precisa ser desenvolvido. E nos últimos anos Deus promoveu a nossa nação. 40 anos atrás essa palavra intensificou nos céus do Brasil, e muitos de nós que estamos aqui estávamos nascendo. Eu estava nascendo há 41 anos atrás. Só que há 40 anos atrás o Brasil não tinha o lugar que ele tem hoje no cenário mundial. No final dos anos 80, no início dos anos 90, a igreja brasileira, ela foi despertada pelo movimento, e ela começou a crescer e a se desenvolver, e a nação brasileira deixou de ser vista como um país de terceiro mundo, como um país subdesenvolvido,
e começou a ser visto no cenário mundial como um país em desenvolvimento e um país emergente. Os anos se passaram, mas como canta o irmão Judson, as coisas boas nos roubaram de alguns lugares de propósito. Algumas décadas atrás não tínhamos o que conquistamos hoje, mas eu acho que nós tínhamos mais paixão, mais fogo. Deus nos promoveu, mandou recurso, nos deu provisão, e parece que a gente não entendeu o que éramos para fazer, e em vez de levantar altares, construímos muitas torres. Eu pedi para você de ficar de pé, e eu sei que é desconfortável ficar de pé, mas é esse o posicionamento da igreja brasileira nesses dias, uma igreja que fique de pé, diante de todo o cenário que está à volta dela. Me perdoem os que sentaram, não é para você, mas Deus deu de ficar sentado, porque a nossa esperança não está numa igreja sentada, está numa igreja que se levanta para cumprir aquilo que foi falado sobre ela. E eu falo isso com muita propriedade, porque nós somos parte de uma casa que tem tudo para dar errado, mas Deus nos deu graça até aqui, e tem, mesmo nas nossas limitações, nos encorajado a seguir mais uma milha. E enquanto nós encontrarmos 2 ou 3 que estejam dispostos a andar mais uma milha, nós não vamos retroceder. Não sabemos muitas coisas, falamos de coisas que ainda não compreendemos, mas estamos nos esforçando para compreender. Talvez não somos muito eloquentes no falar, nossa teologia ainda é de se discutir, mas ninguém vai roubar o que queima dentro de nós. Bem-vindo ao clube dos improváveis. Famílias que não tinham nada para dar certo, mas seus filhos hoje são como príncipes. Homens que, quando têm o privilégio de levar o seu filho no altar, casar um filho, aquilo que seria normal em outras casas, na sua casa é milagre. Casas que, aquilo que seria normal na sociedade que vivemos, estudar, ter um diploma, fazer uma faculdade, mas quando os seus filhos se formam, é por causa de milagre, é a bondade de Deus. Eu sei que vocês, 80% das pessoas que estão nesse auditório vieram de algum lugar do Brasil, esperando respostas, direcionamento. Deixa eu falar um segredo para vocês: nós não temos. Nós não temos respostas claras. Estamos caminhando tateando no escuro. E depois os caras vão falar e dizer que a gente fala teologicamente estamos errados, e não temos muita coisa para apresentar, porque só falamos muito, não entendemos nada. É verdade.
mas ninguém pode roubar o que queima dentro de nós. O que nos trouxe até aqui não foi o nosso conhecimento. Sabíamos um versículo da Escritura, mas foi a disposição de viver aquele versículo. Eu não estou anulando o estudo, como eu quero aprender. Sabe por que Fábio tem vindo aqui nos últimos meses? Para nos treinar, por reconhecermos a necessidade de nos desenvolver em algumas áreas que para nós ainda são como escuras demais, a gente não tem clareza delas. Nós não sabemos fazer muitas coisas, mas uma coisa nos tem desafiado: viver aquilo que estamos ouvindo. Alguns anos atrás eu chorava pelos lugares que não tínhamos alcançado, pelo que nos faltava. Hoje o meu choro é pelos lugares que nós já conquistamos, porque sabemos que foi por graça. Foi a bondade de Deus. Mais importante nesses dias não é o que nós vamos falar, mas é a disposição de nos tornar o que fomos chamados. O Senhor nos encheu, nos deu recursos nos últimos 20 anos para irmos às nações. Nós não fomos, mas agora nós vamos com a moeda das viúvas. Sabe por quê? Naquele dia ninguém vai poder dizer foi eu que fiz. Não. Porque nunca foi desafio para nós fazermos as coisas. Se não dá para ir de avião, nós vamos de ônibus. Se não dá para ir de ônibus, nós vamos de carro. Se não der de carro, nós vamos de jegue, mas nós vamos. Porque não temos opção de escolha mais. Nós não queremos os resultados do nosso trabalho, nós queremos o propósito. Fazer o que é necessário, e nem sempre fazer o que é necessário vai dar certo, mas é necessário ser feito. Somos os caras do cacuete, cada um tem um aqui. Feche teus olhos.
chama de fogo. Da sua boca uma espada afiada. 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 Nos ajude, Brasil. Nos ajude. Não venha nesses dias buscar algo nosso, mas venha nesses dias se unir a nós para cumprirmos aquilo que o Pai nos tem confiado. Nos ajude. Há entre nós desses dias cansados, decepcionados, feridos. Mas nesses dias há um ambiente de cura para minha e para a sua vida. E ontem, quando o Luiz ministrava a cura, conversava eu e Fábio. Mais do que as pessoas serem curadas, Luiz, ontem era você voltar a fazer o que você foi chamado para fazer. O seu ofício apostólico sempre foi ligado a um homem evangelístico, a um homem do povo. Talvez não tão profundo no conhecimento, mas de palavras diretivas que curam e que libertam. Por isso que o Brasil sempre veio aqui, não atrás de informação, mas atrás de liberdade e de cura. Sabe o que eu lembrei ontem, Luiz? Os outros sempre pregam para quem vem de fora. Eu não sei porque sempre falo para nós. É minha responsabilidade. Eu queria estar no sertão. Eu queria estar no Nordeste. Mas sempre que eu quero ir, Deus diz não. Itajaí, a sua casa. Sabe o que eu lembrei ontem, Luiz? De um cara que tinha um português não muito bonito, mas que todos os dias tirava um microfone de cima de uma mesa, dobrava o joelho dentro de uma rádio e liberava palavras que fez uma cidade se despertar para o Evangelho. E é isso que as nações estão esperando. O que você tem para as nações no seu ofício não se preocupe com belas pregações. Você sabe que você não é o grande pregador. Os teólogos ficam sempre questionando o que você fala, mas se preocupe com o que você é. Uma voz de libertação, uma voz de cura, um amigo. Os homens te julgam até conhecer você de perto. Depois eles conhecem seu coração. Então eles se rendem a você, porque você transmite vida. E nesses dias nós sabemos o que estamos falando dos últimos 2 anos. E o último ano, quanto foi difícil chegar aqui. Dos nossos conflitos internos, das nossas guerras interiores. Nesses dias assim eu te digo, como Deus um dia fez a Davi. Foi rei porque primeiro cuidava das ovelhas do seu pai.
Foi rei não porque tinha muitas habilidades, mas porque tinha um coração que sempre se preocupou em preparar um lugar, um ambiente onde Deus pudesse se revelar. Nós estamos voltando para casa. E voltar para casa não quer dizer que todos vão ter que retornar a Itajaí, os que foram embora, não. Voltar para casa é voltar a um lugar de essência. Nós vamos voltar, vamos perder o medo, Rafa, nesses dias de falar o que o Espírito revela, porque os teólogos podem nos contradizer. Em alguns momentos ficamos mais preocupados com o que os outros pensariam de nós, com nos tornar o que fomos chamados. Nós somos povão, comedor de arroz e feijão. Alcançamos lugares que Deus nos deu e que bom. Nós só sabemos comer picanha e ovo frito. Sabemos comer charuto e salmão. Sabemos comer com o rico e com o morador de rua. Eu não estou falando isso para impressionar você. Eu estou falando isso porque muitos de nós precisam ouvir isso. Isto é Mevan, uma casa de improvável que está transicionando, que sabe que o que fez até aqui não vai ser mais suficiente, porque o nível aumentou. E se a árvore cresceu, as raízes têm que aprofundar. O que nos trouxe até aqui foi uma forma de trabalho, uma missão que Deus nos comissionou. Durante algum tempo fomos conhecidos como os caras que provocam confusão. Luiz Hermínio faz confusão no Brasil. Mas nós chegamos no lugar que nesses dias nós estamos entendendo, não é mais sobre denunciar o que é falso, mas começar a construir o que é verdadeiro. Essa é a nossa transição. Nós não vamos só falar do que está errado. É o momento de começar a edificar coisas verdadeiras, porque o verdadeiro por si mesmo denuncia tudo que está falso à sua volta. O que é verdadeiro é ir às nações sem ter condição, debaixo da palavra que sustenta todas as coisas. Me perdoem deixar vocês em pé assim tanto tempo, mas eu preciso. Porque nesses dias o Espírito será derramado de uma forma sobrenatural sobre aqueles que estiverem reunidos em orações, súplicas, perseverando naquilo que receberam de instruções. Nós estamos na expectativa do de repente, como em Shavuot, como em Atos 2, em Pentecostes. 1 Coríntios 15, 4 e 5 vai dizer que quando o Senhor subiu aos céus, mais de 500 irmãos, depois que Ele ressuscitou e antes de subir aos céus, mais de 500 irmãos o viram, receberam instruções sobre o que eles precisavam fazer: ficar em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Em Atos capítulo 1, a Escritura diz que Pedro estava pregando a uma multidão de 120 irmãos. Mais de 500 viram
e ouviram suas instruções, mas com o passar dos dias, 120 permaneceram debaixo daquilo que ouviram. Eu não sei, Juca, mas a gente às vezes vê as coisas à nossa volta, às vezes parece que está tudo desmoronando, e parece que o grupo que persevera e permanece vai diminuindo, mas nós vamos permanecer até o de repente, porque de repente ouviu-se um som como de um vento impetuoso, e aquele som encheu toda a casa. E quando eles ouviram, eles viram línguas como de fogo sobre a cabeça de cada um. Nessa manhã, depois da reunião, nós tivemos um momento de oração pelas nações, e nós podemos ver um movimento de fogo. E naquele dia em Shavuot, em Pentecostes, depois de ouvir e de poder ver, as Escrituras diz que em Jerusalém, as nações que estavam reunidas ali puderam ouvir na sua própria língua as maravilhas e as grandezas de Deus. Há um movimento do Espírito para os nossos dias, assim como em Joel. O cenário era de caos, a economia tinha sido arrasada, e o Senhor chama os gafanhotos de seu exército, aqueles que consumiram todas as suas plantações. Estavam à beira de um ataque militar. Havia um exército que veio do norte, o Senhor chama de meu exército. Eles estavam prestes a ser levados cativos, mas no capítulo 2, versículo 5, o Senhor faz uma convocação: congreguem o povo, promovam o jejum, e o Deus geracional chama desde os que mamam aos mais velhos. Diz para o noivo e a noiva saírem da sua recâmara, ou seja, não é tempo de lua de mel, é um tempo de posicionamento. Toquem a trombeta em Sião, convoquem o povo para uma assembleia solene. A nossa expectativa é que daqui para frente os nossos ajuntamentos façam sentido, que não seja mera demonstração de poder e de eloquência de homens, mas que orem por propósito e por princípios. Que essa geração sacerdotal se posicione entre o alpendre e o altar e diga: poupa ao teu povo, Deus. Nos dias de Joel, o cenário talvez era muito parecido com os dias que o Brasil vive. Problema na economia, um ataque militar eminente. O que seria isso? Os poderes que regem leis dessa nação não se entendem já faz algum tempo. Um cenário desconfortável, de insegurança, de desconfiança, e Deus chamando a igreja: vem, 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 vem. No versículo 18 do capítulo 2, ele vai dizer em diante: se vocês se colocarem nesse lugar, eu devolvo o trigo, eu devolvo o azeite, o mosto. E 2:28 diz: naquele dia eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Nós sabemos que em Pentecostes, em Shavuot, o espírito foi derramado, mas o cenário não era semelhante aos dias de Joel. O cenário era bem diferente. Mas nesses dias nós vivemos um cenário muito parecido, e uma convocação para que possamos nos tornar o que fomos chamados, sacerdotes de um reino, que vão fazer convergir céu e terra, que vão tomar os lugares vazios, como disse Luiz aqui pela manhã,
porque isso é o exercício do sacerdócio, entrar e tomar posse dos lugares vazios. Por isso estamos com expectativa. De repente, um avivamento que não vai só, talvez produza muito barulho, mas não é de barulho que nós estamos falando, é de posicionamento correto. Uma igreja alinhada com o tempo e com o propósito. Aleluia. Eu tinha botado uma camisa da Missão Nordeste por baixo, tá aqui embaixo. Mas eu queria botar uma do Brasil, levei ela para casa, ficou meio desengonçada. A barriga não ajuda muito. Mas eu não me contive, eu fui ali botar porque eu queria estar vestido de Brasil hoje. Porque nesses dias de choro, de aflição, Jeremias 31:16 diz: retém a tua voz de choro, enxuga as lágrimas do teu rosto, enxuga as lágrimas do teu rosto, porque há galardão para o teu trabalho e esperança para o teu futuro. Parece que a gente tinha perdido o time. Perdemos. Mas Ele está abrindo um tempo para nós específico nos alinharmos. Por isso, Brasil, te levanta. Por isso, Brasil, nós profetizamos vida sobre você. Por isso, Brasil, nós declaramos que os teus profetas nesses dias não baterão em ti, mas prepararão o caminho, habilitarão o povo e trabalharão para ver os pais se retratando aos filhos, os filhos se convertendo aos pais. Por isso, Brasil, nesses dias nós declaramos: as nações que te esperam te conhecerão. Não porque tu és perfeito, Brasil, mas porque Ele disse. Ninguém e nada pode parar aquilo que Ele falou, porque Ele é o Senhor, o soberano, que governa sobre todas as coisas. Poderoso Deus. Vamos, Brasil. Ele cavalga sobre os seus inimigos. Ele cavalga sobre os seus inimigos. Uou! Ele cavalga sobre os seus inimigos. Uou! Ele cavalga sobre os seus inimigos. Oh! E os seus olhos como chama de fogo. Nordeste, como aquela que sobe do deserto adornada, que aos olhos dos homens é impossível sair algum fruto de ti. Te levanta nesse dia e alcança aquilo que é teu. Vamos,
Vamos, Rio de Janeiro, como aquele que é uma porta de entrada às nações. A tua imagem diante do mundo mudará. De ti sairão profetas das nações, não te conhecerão pelas tuas festas, pelas tuas mazelas, pela tua desgraça, mas por aquilo que tu és. Uma porta de entrada. A tua voz será ouvida. Vamos, Sul, Rio Grande, Paraná, Santa Catarina. Sopra vento sul. Te levanta nesses dias como um vento impetuoso sul. E sopra sobre o jardim chamado Brasil, para que ele libere o seu perfume nas nações. Desperta tu, norte. Expande os seus limites. Não serás conhecida como desamparada, mas aquele que reina te ampara. E os teus filhos serão como o pai dos órfãos. Vamos, Brasil. Te levanta, Brasília. Fosse construída para administrar e a corrupção te ofusca. Mas nesses dias, os filhos de justiça se levantarão entre os teus muros. A tua vergonha está exposta, mas em breve eu cubro a tua nudez. Vamos comigo. Nesses dias nós temos recebido, agora vamos exercer o que fomos chamados: sacerdócio sobre as nações. Como Paulo nos ensinou, todos poderiam profetizar. Vamos acessar o que é disponível à nossa nação. Comece a liberar sobre onde você está estabelecido. Vamos, Brasil! Vamos, Brasil! Vamos, Brasil! Sobre os seus inimigos, ele cavalga sobre os seus inimigos. Ele cavalga sobre os seus inimigos. Ele cavalga sobre os seus inimigos. Da sua boca uma espada afiada. 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 E os seus olhos como chama de fogo. E os seus olhos
Shatoro seketo yamash. Ralabashere kotorobiasa. Levantamos esta noite, Senhor, os profetas que vão instruir esta nação. Restaura o dom da profecia no nosso meio. Que não seja mais uma ferramenta de demonstração de poder e de manipulação sobre o solo brasileiro, aonde se aproveitam, porque o derramar do Espírito nesses dias não é para demonstrar poder, é uma capacitação, uma habilidade liberada para nos alcançar, para alcançarmos o que fomos chamados. Levantamos os profetas de instrução, homens que não têm problema em diminuir para que outros cresçam, homens que não se preocupam com o seu nome, estão só preparando o caminho para que outros possam se desenvolver. Esse é o trabalho dessa casa. Não é por aquilo que ela sabe, mas é por aquilo que ela carrega. Alinhar pessoas com o seu destino, alinhar pessoas com o seu propósito. Agora você pode ficar à vontade, tomar o seu lugar. Esses somos nós. Estamos em fase de construção, em desenvolvimento. Não vamos deixar de queimar por aquilo que acreditamos. Não vamos deixar de queimar por aquilo que acreditamos. E acreditamos no improvável. Acreditamos no impossível. Aleluia. Eu tinha que ter passado um vídeo. Eu vou passar ele daqui a pouco. Meu quebrantamento hoje não é de tristeza, é de esperança. E não é porque as coisas à nossa volta estão indo bem. É por aquilo que ouvimos nesses dias. Abra as escrituras comigo. Em Oséias capítulo 2. Capítulo 2, versículo 14.
Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança. E ali cantará como nos dias de sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamará meu Baal, ou meu Senhor. Até aqui. O capítulo 2 do livro de Oséias, ele, nos seus primeiros 13 versículos, é um confronto a uma mulher adúltera. Oséias é o profeta que é instruído a casar com aquela que adultera, para que ele pudesse sentir o que Deus estava sentindo. Os profetas sempre sofrem essas coisas. Eles encarnam mensagens e, para poder comunicar com clareza muitas vezes o que Deus está sentindo, eles têm que fazer coisas que parecem loucura aos homens. Não são coisas esquisitas, mas são coisas que parecem loucura. E aproximadamente 3 anos atrás, 3 anos e meio talvez, o Senhor nos deu esse texto num dia de devocional, naqueles momentos que você está buscando clareza para algumas coisas. E quando eu li a Oséias 12, é como se as mensagens saltassem, as palavras saltassem dentro do meu espírito. E os primeiros versículos começam dizendo: manda tua mãe tirar o símbolo de prostituição da sua testa e o símbolo de adultério do meio do seu seio. E daí começa a fazer declarações. E no versículo 6 o Senhor diz: eu vou colocar espinho nos teus caminhos, vou te dificultar a tua movimentação, vou construir uma cerca de sébia, uma cerca viva, para que tu não consiga dar o próximo passo. Depois no versículo 10 ele vai dizer: vou te levar num deserto, lá eu vou expor a tua nudez, a tua vergonha. E quando tu estiveres ali exposta a tua nudez, tu vais olhar para os campos de trigo que tu plantou, para o vinho que tu produziu, para o azeite que tu produziu, e tu não vais poder utilizar. Quando o Senhor me fez entender esse texto, dentro de uma realidade que estávamos vivendo, era como se o Senhor estivesse me falando: filho, a igreja brasileira, e nós somos parte da igreja brasileira, ela chegou num lugar que ela pensa que agora ela vai arrebentar. E esse era o sentimento da maior parte do Brasil há 3 anos e meio atrás, 4 anos atrás. Plantamos um campo de trigo, vamos poder nos fartar. Produzimos um azeite, vamos poder utilizar. Produzimos um vinho, agora nós vamos beber, vamos nos alegrar. Mas o dia que o Senhor me fez ler esse texto, Ele disse: se eu deixar o Brasil colher agora, e vocês colherem agora aquilo que vocês acham que plantaram, eu perco vocês para sempre. Por isso nesses dias eu vou esconder, não de vocês, mas para vocês, para um tempo oportuno. Era a forma de Deus dizer: eu vou atrair vocês para mim. Porque depois de receber muitas palavras nas últimas décadas, e Ele promover o ambiente para que as palavras se cumprissem, porque Ele, quando fala, Ele cria o ambiente necessário para que as coisas se cumpram, e Ele criou os ambientes para que toda palavra que Ele falou se cumprisse. A gente não se adequou ao que Ele tinha falado, e para que não perdêssemos, em meio a uma geração, ficássemos perdidos sem propósito, Ele escondeu por um tempo.
E ele falou que ia expor muito das nossas fraquezas, vergonhas. E quando nós estivéssemos no deserto, nós íamos olhar para a gente e ia reconhecer que muito melhor do que os amantes Ele é. E essa igreja, a igreja brasileira na última década, 20 anos atrás ela viveu movimentos, mas na última década as coisas foram se perdendo, assim como nos dias de Esdras e de Neemias. Final dos anos 80 começou um movimento de restauração. Saíram de um sistema opressor de política, de controle, de manipulação, e junto de Zorobabel voltaram para Sião para reconstruir as ruínas da casa do Senhor. E essa nação viveu esse cenário de reconstrução, um movimento que despertou muitos homens, muitos músicos, e saíram de Sião numa jornada. Segundo os irmãos aí de ensino, 1.100 quilômetros, 6 meses, 5 meses de caminhada, 50 mil homens, liderados por Zorobabel, entendendo que em Babilônia naquele dia, alguns dizem 1 milhão, tem outros que dizem 2 milhões, vou ficar com meio, 1,5 milhão, para não favorecer nenhum nem outro. Havia 1,5 milhão de habitantes em Babilônia, e 50 mil retornaram, porque naqueles dias era muito melhor ficar na Babilônia do que voltar para Sião, uma cidade em ruínas. Porque diferente da escravidão do Egito, em Babilônia eles negociavam, plantavam, colhiam, vendiam. Quando foram levados cativos, foram instruídos a orar pela prosperidade da cidade, porque também iria depender deles. Então era muito mais difícil voltar do que permanecer, mas uma classe de pessoas foram despertadas a retornar e começar um processo de restauração. E nós vimos um movimento sobre o Brasil. Amarra para mim aqui, Gladys, antes que eu tropece, faz favor. Nós vimos um movimento no Brasil. Obrigado, Gladys. E como nos dias de Esdras e Neemias, do capítulo 4 para o capítulo 5, tem 16 anos que essa obra cessou. 16 anos que a obra não teve movimento, porque o rei baixou um decreto e disse, ficou sabendo que se aquela cidade fosse reconstruída, nunca mais ele teria domínio sobre ela. E dele baixa um decreto, e o capítulo 4 encerra dizendo que eles resistiram com muita violência, por força. Eu acho que a nossa violência como Casa Bevan no Brasil dos últimos anos tem a ver com o encerramento de um processo que estava em andamento. Por isso que entramos no cenário de punhos cerrados, porque queríamos resistir aquilo que estava se iniciando, um tempo onde a restauração da casa do Senhor estava parada, em decadência. Mas no capítulo 5 a Bíblia diz que aparecem Ageu e Zacarias, 2 profetas que reposicionam os habitantes de Sião, que tinham encargo de reconstruir o templo naqueles dias. Segundo o meu amigo Charles Xavier, o líder dos X-Men, Fábio Souza, havia 2 classes de pessoas que saíram de Babilônia, junto de Zorobabel: os idealistas e os oportunistas. Os idealistas eram aqueles que saíram com um propósito, tinham um ideal, reconstruir a casa do Senhor. E os oportunistas eram aqueles que viram uma oportunidade de se dar bem. E Ageu e Zacarias se movimentam em profetizar para essas 2 classes.
Ageu se levanta e diz: não é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento enquanto a minha casa está em ruína. Ele profetiza aqueles que tinham visto uma oportunidade de se dar bem, que construíram para si aquilo que Deus estava pedindo para construir para ele. Porque não tem problema em morar em casa boa. Se você não quer, dá para mim que eu quero. Não tem a ver com isso. Deus estava dizendo: eu dei algo para vocês executarem para mim, e vocês fizeram em benefício próprio. Mas Zacarias se levanta para os idealistas. Capítulo 6, versículo 4, ele vai dizer: Zorobabel, meu amigo, não é mais por força, não é mais pela violência, agora é pela obra do meu Espírito. Por isso, nesses dias, a nossa transição tem a ver, não é mais sobre denunciar coisas falsas, mas construir coisas verdadeiras. Porque é o Espírito que vai promover. Por isso temos a expectativa do de repente. Capítulo 10 foi a palavra que nos moveu o ano passado. Quem desprezará o dia os dias das pequenas coisas, esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Quando nós estávamos sem esperança, o cenário que nós vimos, o prumo na mão de Zorobabel, e não é o prumo de Amós que veio apontar o erro. Em Amós o prumo é símbolo de que alguma coisa estava errada. Mas o prumo de Zacarias é uma ferramenta para dar continuidade àquilo que Deus tinha falado sobre aquela casa. Em Amós, o prumo estava dizendo: vocês estão errados, Senhor. O que vejo? Vejo um prumo. Viste bem, estou colocando o prumo sobre Israel. Estou colocando o prumo sobre vocês para quê? Para que revele tudo que está fora. Mas em Zacarias o prumo não vem denunciar o que está fora. Ele vem como uma ferramenta de trabalho para ajudar naquilo que vai ser feito. E aquilo que nós estamos vendo é o prumo em funcionamento. Não para denúncia, mas agora como parte de uma edificação, de uma construção. Por isso não é sobre denunciar coisas falsas, mas é trabalhar para edificar o que é verdadeiro. Porque quando o verdadeiro estiver edificado, eles vão reconhecer que esse é o lugar que o Deus de Israel escolheu para habitar. E o Brasil viveu esse cenário. E nós, como resistimos por violência durante um tempo, chegou um momento que estávamos nos sentindo como desencorajados. E o texto de Oséias veio como um soco na nossa face. Quando o Juscelio diz que eu chorava alguns anos atrás, é porque eu via os dias que estavam por vir. Eu sabia que o Senhor iria dificultar a nossa movimentação. Não iria permitir nós vermos os próximos passos, ia expor nossas vergonhas. E alguns dias atrás, eu nessa casa, num momento de oração, num dia de santa convocação, eu estava me sentindo desorientado. Porque eu tinha visto o dia mal, e quando você vê o dia mal, tudo que você vê é só na sua mente, é só as coisas ruins. E eu precisava que Deus mudasse o foco, ajustasse a visão, para que eu pudesse pelo menos ver o que viria depois. E numa dessas fileiras eu pedi ao meu pai, eu disse: me instrui, me faz entender. E o Senhor é tremendo, porque Ele traz primeiro o dia mal e revela para você se preparar. Porque algum tempo atrás sentava com a pastora Vanessa e o pastor Jefferson, que intercediam. Eu disse: olha, tem coisas que não vai adiantar a gente orar agora. Não adianta pedir para Deus mudar, porque Ele vai ter que promover esse ambiente para que a gente possa ser reposicionado. Lembra disso, Vanessa? Nós falávamos: tem coisas que não adianta, nós queremos, Deus muda. Nós tínhamos que só nos preparar para passar por esses dias. Então não era pedir para Ele mudar, mas era se adequar àquilo que Ele já tinha falado e suportar as dificuldades que viriam. E quando você tem revelação, você tem sempre essa primeira visão, ela fica gravada dentro de você.
e a sua visão é tudo de coisa ruim, coisa mal. E eu estava me incomodando, porque eu sei que há uma chave sendo virada, há um ciclo se encerrando, um novo tempo se iniciando. E eu precisava ter clareza. E numa dessas fileiras, ele disse: volta a ler aquilo que eu falei alguns anos atrás com você. E eu abri novamente Oséias, e agora eu pude ver o dia bom. Por isso que eu estou chorando de alegria. E o texto que nós lemos em Oséias diz: eu te atraí para o deserto. Quantos estão vivendo um deserto? Fala a verdade. Quantos estão vivendo aflições, angústias? Levante sua mão. Quantos? Esse é o nosso sentimento. Ele nos atraiu para o deserto. Eu disse: é assim que eu me sinto. E sabe o que ele falou no texto que nós lemos? Eu te atraí para o deserto para falar ao teu coração. Sabe por quê? Porque o deserto é um lugar de impossibilidades. Não tem onde você se escorar, se apoiar. Tudo é difícil. O dia é muito quente, a noite é muito fria, a água não existe. E ele disse: eu trouxe, eu trouxe você para esse lugar, cara, para falar ao seu coração. E sabe o que me assusta depois? É que no texto ele vai dizer: e depois de falar ao teu coração, dali eu te darei as tuas vinhas. Deixa eu no deserto, por favor. Não ore para Deus mudar a situação à minha volta, porque é aqui, é no cenário desconfortável, de instabilidade, de insegurança, de desconfiança, que Ele disse que Ele vai me dar aquilo que produz alegria, porque vinha produz uva, uva produz vinho, e o vinho é o que nos traz alegria, segundo as Escrituras. É uma forma simbólica de dizer: eu alegrarei vocês. Dali, eu estava querendo fugir. Ele disse: não, fique aí, porque é daí. Deixa eu falar para você uma coisa, Brasil. Ele te levou para o deserto. Acabou as tuas possibilidades. Tu não tens governo sobre ti hoje, humano. Eles não conseguem resolver os problemas. O cenário é totalmente de caos e desconfortável, mas Ele está dizendo: eu vou te dar as tuas vias, Brasil, dali. Eu precisava te trazer nesse lugar. Eu precisava te expor desse jeito, é agora. A segunda frase do versículo diz: do deserto darei as tuas vias, dali eu te darei as tuas vias, e o vale de Acor por porta de esperança. O vale de Acor é o lugar onde Acã foi apedrejado, quando ele roubou uma capa, escondeu, e quando Israel sai para guerrear contra Ai, eles perdem e depois descobrem o que tinha acontecido. E é no vale de Acor que ele foi apedrejado, e Acor significa lugar de problema, lugar de inquietação. E ele está dizendo: eu te darei dali, do vale de problema, do vale de inquietação, uma porta de esperança. Não uma janela, mas uma porta. Uma janela eu consigo ver o que está do outro lado, mas a porta eu posso acessar o que está do outro lado. Ele está dando um lugar de acesso aonde nós vamos poder entrar. Agora deixa eu falar, é condicional. A porta estará aberta, passa quem estiver à disposição. Um lugar de acesso para acessarmos o que Ele tem falado sobre essa nação. Então tu voltarás cantando como nos dias da tua mocidade, quando subiste do Egito. Êxodo capítulo 15, a primeira poesia do povo judeu. Quando eles sobem do Egito, o cântico de Moisés. O que eu quero dizer com isso? Está difícil.
talvez dificulte ainda um pouco. Mas nos próximos 3 anos nós vamos ver uma porta de esperança sendo aberta para essa nação. Sabe o que é lindo? Nesses dias, os homens vêm para as plataformas mostrar as suas habilidades, suas vaidades, seu poder. Mas depois de passar por esse processo e acessar a esperança, ninguém vai mais poder mostrar muita coisa, porque a vergonha de todos vai ser exposta. Então um vai conhecer o outro de fato e de verdade. Não vai ter mais os super-homens nessa nação, os super-ministérios, os detentores da verdade. Isso tem sido como um espírito de encorajamento sobre a minha vida. E quem me conhece e já me ouviu falar, sabe que uma chave virou aqui dentro. O Espírito nos próximos anos vai ser derramado sobre a nossa nação, para nos habilitar e nos capacitar para todos os lugares que nós fomos chamados a estar e alcançar e promover. Só precisamos entender a transição que nós estamos vivendo. Como nos dias de Moisés e de Josué. Quando os hebreus foram libertos do Egito, e eles saíram para peregrinar pelo deserto, o seu primeiro grande desafio foi as águas do Mar Vermelho. Eles estavam fugindo de Faraó, e diante deles estava o Mar Vermelho, o cenário que impossibilitava eles de irem adiante. Atrás dele vinha aquele que os perseguia, e diante deles aquilo que impossibilitava eles de irem adiante. Deus dá uma voz de comando a Moisés, e ele fere as águas do mar de Suf, ele se abre, e a gente conhece a história. Alguns anos depois, 40 anos aproximadamente, agora eles estão diante de Canaã, o lugar que Deus havia prometido aos seus antepassados, o lugar da promessa, o lugar que eles precisavam estar. E novamente eles têm um desafio que impossibilita eles de irem adiante: as águas do Rio Jordão. 40 anos antes, as águas impediam eles de ir adiante na sua caminhada. Atrás deles o exército de Faraó os perseguia, e diante deles um cenário que impedia eles de ir adiante. O Senhor se move, as águas se abrem, e eles são livres, porque o exército que os perseguia morre afogado naquelas águas. Aproximadamente 40 anos depois, o mesmo cenário, mas agora numa nova configuração. Eles não reproduziram aquilo que Moisés tinha feito 40 anos antes. Por quê? Porque agora Moisés morreu, e era dias de Josué. Entendendo que Josué, quando é empossado, empoderado de autoridade para assumir a nação de Israel, as escrituras diz que ele andou no caminho de Moisés e fez tudo segundo o que Deus havia falado a Moisés. Ele fez tudo o que Deus falou a Moisés, mas ele fez uma nova configuração, promoveu de uma nova forma. Por quê? Porque agora Deus estava falando como eles deveriam se portar. Fábio falou aqui nesses dias e disse que a visão que nos tirou do Egito, lugar que nos limitava, não é
a mesma visão que vai nos introduzir em Canaã, o lugar que precisamos estar. Por isso que aquilo que nos trouxe até aqui não vai ser o suficiente para nos levar adiante. Quando fomos libertos, o nosso inimigo, ele vinha atrás de nós, nos perseguindo. Mas agora, para acessar o lugar que precisamos estar, o nosso inimigo está à nossa frente. Quando saímos do Egito, ele nos perseguia, e agora que está à nossa frente, ele nos resiste. Por isso há uma necessidade de uma nova configuração. Não dá para reproduzir o que já deu certo. É preciso entrar naquilo que o Senhor está falando, que tem a ver com os tempos, com os dias que vivemos. Porque cada dia, cada tempo revela o modo que vamos atuar dentro dele. Josué andou em tudo que Deus havia falado a Moisés, mas ele estava num novo tempo e havia um novo modo de atuar naquele lugar. Essa é a nossa transição. Não anular o que foi feito, mas se adequar ao que está sendo proposto. Não é anular o que foi feito, mas se adequar àquilo que está sendo proposto. Na saída do Egito foi a movimentação de um homem, assim como Yeshua, Jesus, um homem que abre o caminho para que outros possam ser livres. Moisés fez isso, abriu o caminho, como Yeshua abriu o caminho para a nossa liberdade. Diante de nós um mar que nos impedia de avançar, porque a iniquidade, o pecado nos impedia de ir adiante. E atrás de nós o inimigo que nos perseguia. Então um caminho foi promovido e aberto. E agora são dias de Josué. Moisés morreu. Um homem abriu o caminho. E agora Deus diz: Josué, esforça-te, tem bom ânimo. Não aparte de ti o livro desta lei, medita nele dia e noite, porque eu sou contigo. E daí Deus começa a dar uma configuração, ou seja, uma forma para Josué se movimentar com o povo. Agora era tempo de planejar toda a movimentação. Já não dava mais para se empolgar, porque não estamos fugindo de nada, estamos entrando no lugar de conquista, de alcançar e manifestar o governo de Deus. Deus diz: Josué, manda que os sacerdotes se consagrem. São dias que nós precisamos nos separar para o Senhor. Manda que eles fiquem 900 metros da congregação, porque vocês vão passar por um caminho que vocês ainda não conhecem. E talvez é a palavra que mais nos assusta, andar por caminho que não conhecemos, porque somos bons em dominar ou caminhar em cima do que dominamos, mas temos dificuldade de avançar sobre aquilo que não dominamos. E o caminho que nós vamos andar nesses dias, nós ainda não conhecemos. É como andar com o Waze numa cidade que você não conhece. A 500 metros, vira à direita. A 300 metros, vira à direita. A 50 metros, vira à direita. Você vira com dúvida. Você vira à direita e diz: será que era aqui mesmo? E caminhar por lugares que a gente não conhece, isso traz inseguranças. Talvez é um desafio para a gente vencer as inseguranças. Manda que os sacerdotes, ao chegarem às margens do Jordão, as suas águas vão estar avançando nas suas margens. Manda eles pisarem, molharem os seus pés. As águas que vêm de cima vão parar. Manda eles irem para o leito do rio e permanecerem ali. E agora trabalhem para que todo o povo acesse ao mesmo tempo essa mesma realidade. Um homem que veio à frente abrindo o caminho,
Agora não é sobre um homem, porque ele já abriu o caminho. Agora é sobre aqueles que vão conduzir a sua presença, os seus sacerdotes. Homens, um homem não carregava a arca, porque ela foi feita para homens carregarem, 4 homens. Um homem não conduzia a presença, ele precisava de ajuda de outros homens. E nós entendemos que nesses dias, a necessidade de sermos um, e caminharmos naquilo que o nosso Pai está falando. A minha esperança é que sacerdotes se levantem, permaneçam no leito do rio, segurando a presença, e em alguns momentos, os joelhos podem pesarem, as mãos podem pesarem, mas eles vão permanecer no leito do rio com a presença, um suportando a carga do outro, para que todos acessem essa realidade ao mesmo tempo. Porque o que está preparado para o Brasil nos próximos anos não é uma igreja que está lá na frente, a outra está aqui atrás, não, é um corpo que se movimenta junto. É um corpo que se movimenta da mesma maneira, junto, ao mesmo tempo, pelo mesmo propósito. Sabe o que me chama a atenção? Havia 3 tribos, 2 tribos e meia, Rúben, os gaditas, que iam ficar aquém do Jordão, mas foram convocados com as suas espadas a ajudarem a conquistar aquele lugar. Deus está querendo nos ensinar algumas coisas. Você não vai às nações, você fica aquém do Jordão, mas você está sendo convocado a empunhar as suas espadas. E eles foram que foram na frente do povo, foram os primeiros a usarem as espadas. Você não vai às nações, mas você vai se movimentar para alcançar e conquistar esses lugares juntos com toda a igreja brasileira. Porque não é trabalho de um homem, de um ministério, é do movimento da igreja. Agora, antes desse avanço, houve todo um planejamento. Agora, quando eles saíram do Egito, eles não eram organizados, eles eram separados por famílias, mas eles não tinham suas tribos organizadas. Agora, depois de 40 anos, eles tinham um tabernáculo, eles tinham uma lei escrita, eles tinham um sacerdócio, eles se acampavam em volta daquele tabernáculo de uma forma organizada. Havia um movimento planejado. Por isso o Espírito que vai ser derramado nos próximos anos não é para nossa empolgação, é para nos habilitar e nos capacitar para planejarmos as nossas movimentações, porque precisamos ser precisos. Não é por empolgação, é por propósito. Esses são dias que nós estamos transicionando. E eu queria deixar esse sentimento para você, de se submeter e se sujeitar àquilo que o Pai está propondo, e se esforçar para se adequar ao que Ele vai fazer. Ele está nos posicionando no lugar devido, no lugar correto. E essa casa está sendo reposicionada, como foi falado esses dias. Nós conhecíamos movimentação apostólica de ouvir falar, mas agora vamos ter que aprender a desenvolver. Profetizávamos sem nunca termos vivido como nos dias de Samuel em escola de profetas, mas agora vamos precisar crescer e nos desenvolver.
vamos precisar nos adequar nos próximos anos. Por isso que em setembro, no nosso retiro, nós falamos para muitos irmãos que estavam lá, parece que vai ficar difícil andar com a gente. Por quê? Porque agora nós vamos estreitando no caminho. Não é mais por vamos fazer, porque a nossa vaidade vai ficar de lado. Porque muitas coisas que já fizemos foram boas, mas também foram porque queríamos fazer. Era mais vaidade do nosso coração. E nesses dias nós vamos ser precisos. Nós vamos ter que nos anular em alguns momentos para se sujeitar ao que o Pai quer. Esses últimos dias as pessoas perguntaram: Júnior, tu está no Nordeste? E como é que está o Nordeste? Eu digo: o Gessé está lá. E o Gessé hoje vive o que eu desejei e sonhei viver. Ele sabe disso, a gente conversa disso. Ele sabe que nós trabalhamos para que ele possa viver o que nós sonhamos. Não tem um dia que eu acorde que eu não queria estar comendo uma tapioca, um bode assado, tomar uma água que dá diarreia. Todos os dias eu acordo, às vezes tem uma mensagem do Gessé, uma foto que ele manda, uma coisa que ele comunica. Aí vou numa rede social, no Instagram, que é a rede social que eu tenho, e olho lá uma foto da missão, e aqui dentro de mim palpita, borbulha, mas o Senhor diz: até onde você está disposto a fazer o que você quer, o que você gosta, ou a se sujeitar ao que eu quero? Somos profetas? Sei lá. Sim, vou ficar com o profeta maior. Mas nosso trabalho então é preparar caminho para que nossos filhos possam aparecer. É preparar caminho para que os nossos filhos possam se desenvolver. É habilitar eles. E se eu não sair na foto, não tem problema. Porque eu não trabalho por resultado, eu trabalho por propósito, eu vou fazer o que é necessário. Bem-vindo à Casa Mevan, que acabou de estacionar o seu caça F-22. Tiro, míssil, bomba. E está dentro do hangar, preparando uma equipe, várias equipes, cada uma na sua especialidade, porque são dias de pessoas específicas para coisas específicas, preparando homens de resgate, preparando médicos, preparando homens de construção. O seu F-22 está encostado, nós estamos levantando agora, é um Hércules, é um jumbo daquele pesado. Precisa de muito combustível, de muito esforço para botar no ar. Seus motores têm que ser maior. Mas nós não vamos trabalhar mais para derrubar, porque o Senhor já fez o seu trabalho. Nós vamos agora trabalhar para edificação. Por isso, bem-vindo ao Mevan. Se você espera uma mensagem nos próximos anos, daquela de eles estão quebrando tudo, não. Eles estão rendidos agora, esperando pelo próximo plano de voo, esperando pela carta de voo. O piloto está sentadinho, Juca. Por isso nós não saímos ainda do hangar, porque a carta de voo não veio, a gente não sabe com clareza para onde vai. Então nós vamos ficar aqui, preparando as equipes, trazendo os mantimentos, adequando as coisas. Porque uma coisa eu sei: nós vamos voar muito mais alto e muito mais longe. Mas vamos ser precisos, porque tem pessoas clamando, em meio a escombros desses dias. E Deus está convocando especialistas. Onde estão os homens de resgate? Onde estão os médicos? Onde estão os homens construtores, os edificadores? Ah, você pode dizer: eu não tenho diploma. Uau, você está no lugar certo.
Aonde estão os homens que vão anular os seus projetos pessoais e voltar para aquilo que o Pai vai fazer? Porque uma coisa é certa: a igreja dessa nação não vai ter mais plano oculto, porque Ele está revelando todas as coisas. Ela vai ter que trabalhar pelo propósito. Não vai ter tempo para a vaidade dos homens. Me perdoem os vaidosos. Não vai ter tempo para os nossos desejos pessoais, porque o que nós vamos fazer é preciso. Amém? Eu acho que eu já falei demais, mas era isso que eu queria deixar com os irmãos nessa noite. É a parte que me cabe. Não é uma pregação, é o meu sentimento. É o que eu tenho desejado e desejei, porque pude ver e ouvir. Vamos, Brasil. Vamos, Brasil. Vamos, Brasil. Vamos, Brasil. Vamos, Brasil. Fica de pé comigo.